Olá, eu sou a professora Márcia Macedo, especialista no ensino de português para estrangeiros. E aqui, nesta semana do Português para Estrangeiros, eu vou te mostrar como é possível chegar na fluência do português em até 12 meses, independente da sua idade, independente da sua nacionalidade ou de quanto você já conhece o idioma. Mesmo que você não saiba nada ou que você já saiba muito, você também vai conseguir ser fluente em português. Mas se isso parece impossível para você ou difícil de acreditar, eu vou te mostrar alguns casos de alunos e ex-alunos meus que passaram por este processo. A princípio do ano, no 1º de janeiro, eu me aposentei, mas a pandemia, algo tinha que fazer. E ainda não termina a pandemia e eu já terminei. Mais precisamente, 5 meses e 10 dias. Eu comecei a estudar com a professora Márcia em fevereiro. Antes eu escrevia um pouquinho em português, mas eu ainda não falava. Então sua maneira de ensinar me ajudou muito. Agora eu escrevo, ouço melhor em português e principalmente eu começo a falar. Meus colegas de trabalho brasileiros dizem que eu sei bastante coisa rapidinho em português, mas eu não acreditava que era possível aprender tão rápido tantas coisas. Ela entrou no curso exatamente em agosto, né? Quando eu comprei o curso, eu conheci um brasileiro aqui. Eu fiquei praticando. Os primeiros 2 meses foi horrível. Eu fiz erros todos os dias, o tempo, toda hora. Mas não sei, talvez em novembro eu já consegui falar mais fluentemente. Legal. Meu pai também não confiou em mim. Ele achou que eu não ia levar muito sério, que eu só, é uma coisa do momento, que eu vou largar e depois, pouco tempo, que não vai ser de verdade isso. Mas eu provei o contrário. Agora, quando ele tá escutando eu falando português, nossa, ele fica muito impressionado, orgulhoso, ele não entende como que eu fiz isso. O meu português era muito ruim, muito mal, não falava nada português. E eu fiz a matrícula com a professora Márcia, foi no mês de maio. E como você pode olhar, como você pode perceber, eu estou me defendendo muito bem. Ainda faltam coisas, com certeza. A língua espanhola é muito diferente na pronúncia da língua portuguesa, mas eu posso me comunicar, eu posso trabalhar. Eu sou do Gabão e a minha língua materna é o francês. Em maio, acho que 10 meses. Foi maio, junho, março, maio, abril, maio. Então 10 meses, isso. 10 meses. E hoje eu posso falar. Ele começar a falar com ele em português e ele começou a falar com outros amigos. Eu cheguei, eu disse, sim, eu conheço isso. Você pode entender realmente. Surpresa para todo mundo foi realmente surpresa. No aniversário, ela ficou assim, com olhos assim, quando eu comecei a cantar Feliz Aniversário em português. e ela ficou assim, como você conhece? Eu cantei realmente. Parabéns para você, E estes são apenas alguns casos que eu ensino com o meu método. Mas antes de eu te explicar como funciona o passo a passo desta metodologia, deixa eu te contar como tudo começou e como que eu cheguei nessa solução. Eu sempre gostei de idiomas e de línguas estrangeiras, e foi quando eu estava estudando inglês que eu decidi ser professora. E por isso eu me graduei em letras, que é línguas, aqui no Brasil, e depois fiz minha pós-graduação no ensino de línguas estrangeiras. Mais tarde eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil e morei na Inglaterra. E lá eu consegui um emprego para dar aula de inglês para estrangeiros. E eu fiquei totalmente encantada com essa experiência.
Foi realmente uma delícia e eu gostei tanto que ficou acesa uma chama dentro do meu peito, porque foi a primeira vez que eu pude ensinar para diversas nacionalidades. Uma experiência incrível. E então, quando eu voltei para o Brasil, continuei dando aulas de inglês, que era essa a minha profissão, mas eu comecei a dar aulas de português para estrangeiros na minha casa, porque eu queria continuar com aquela experiência que eu tinha tido na Inglaterra. Eu queria continuar a ter esse contato com pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas e ensinar o meu idioma, o português. E até hoje eu me lembro do meu primeiro aluno, o Sassan. Ele é iraniano e até hoje nós somos amigos. Só que essas aulas de português na minha casa começaram a crescer e eu comecei a ter muitos alunos. Então eu decidi abrir uma pequena escola para continuar ensinando português, mas agora de uma forma mais organizada. Só que então eu tive um problema. Quando eu comecei a ensinar português profissionalmente, eu tive dificuldades de encontrar material adequado para as minhas aulas. Eu percebi que não existia um material que atendesse às necessidades dos meus alunos, daqueles que queriam aprender o português, porque os materiais que eu encontrava eram muito densos ou muito lentos em relação à gramática, às vezes fracos, sem aprofundamento do conteúdo, muitas vezes desorganizados, desconexos e muitos desatualizados, sem assuntos que eram realmente importantes para os alunos. E eu procurei, gastei muito tempo e dinheiro com materiais que não se adequavam às necessidades desses alunos. E eu só tive frustração. E eu pensava, meu Deus, como que faz para um estrangeiro estudar sozinho? Eu não entendo, isso não deveria ser assim. Então, eu decidi que eu iria desenvolver o meu próprio material, porque eu tinha muito conhecimento, muita experiência e eu sabia que tinham muitas pessoas que precisavam de um material específico, bem especial. E então, eu fui desenvolvendo material durante as aulas, para cada aula, junto com os meus alunos, estudando as dificuldades deles, as necessidades e os desafios que eles enfrentavam e testando com eles, observando o que funcionava e o que não funcionava. E assim eu desenvolvi um material completo para ensinar português para estrangeiros. Foi quando eu criei o meu método de ensino. Mas claro, foi um processo longo, demorou muitos anos, levou muito tempo e dinheiro para tudo ficar pronto. Mas todo esse tempo que eu investi resultou num material super especial e o resultado ficou incrível. E a partir desse momento a minha escola começou a crescer tanto que eu tive que trazer e treinar, ensinar outras professoras para poderem ensinarem para os meus alunos estrangeiros. E por causa desse crescimento, eu tive que me afastar, porque eu precisava administrar a escola. E então eu comecei a me afastar dos meus alunos. Chegou até um ponto que eu contratei uma pessoa para me ensinar, sobre administração, sobre marketing da escola, porque eu não entendia daquilo, e eu precisava administrar melhor. E essa pessoa me disse, parabéns, Márcia, você está crescendo, você está fazendo um ótimo trabalho aqui. E para que você continue a crescer, você precisa sair da sala de aula, você precisa administrar, ficar na sua sala e não dando aulas. Porque estando lá dentro, você não vai estar administrando, cuidando da sua escola. E ele disse, Márcia, você não é mais uma professora, agora você é uma empresária. E aquilo me chocou totalmente. Nossa, eu fiquei tão triste com isso, me deu um negócio no peito. Nossa, eu fiquei muito ruim, muito mal mesmo. E eu, ao mesmo tempo, não conseguia entender, porque se eu estava crescendo, por que eu estava me sentindo tão mal?
Mas assim, depois de algum tempo eu vi por que eu me sentia mal. Porque eu me afastei daquilo que eu mais gostava, que era ensinar, que era estar com os alunos. E aí eu entendi que para crescer a minha escola no presencial, eu precisava me afastar do que eu mais gostava de fazer. Mas felizmente, um tempo depois, eu comecei o meu canal no YouTube. E aí eu conseguia conversar com muito mais pessoas, ensinar e ajudar alunos de diversos países. E aí eu tive a certeza que esse era o meu propósito de vida, essa era a minha missão, ensinar. E aí eu pensei, é isso que me faz bem, os meus alunos me fazem bem. É ver um aluno falando, nossa professora, eu aprendi muito com você, obrigado, você me ajudou muito. Isso me deixa super feliz. E foi assim que eu decidi fechar a minha escola, fechar as portas e ensinar somente no online. Porque assim eu me sentiria feliz e continuaria a fazer o que eu mais gosto. E ainda poderia ajudar muito mais pessoas. E é por isso que eu estou aqui hoje, para compartilhar com você este evento especial, nesta Semana de Português para Estrangeiros, que eu preparei com muito carinho. E é onde eu vou te mostrar como chegar na fluência do português em até 12 meses. Eu sempre quis oferecer o melhor para as pessoas, um aprendizado rápido, eficiente. Mas durante toda a minha experiência, que já são mais de 10 anos, eu pude perceber alguns erros que as pessoas sempre cometem quando estão aprendendo português. Então, eu separei para você 3 erros que te impedem de conseguir a fluência tão desejada. E o erro número 1 é procurar por fórmulas mágicas. Isso mesmo, ficar procurando na internet uma fórmula mágica, por exemplo, para falar português em até 3 meses, né? Às vezes você fica no YouTube tentando encontrar uma fórmula mágica, uma dica que vai fazer um milagre com você. Eu vou ser bem sincera com você, isso não existe. Porque para você conseguir se comunicar num outro idioma, ou seja, na língua portuguesa, você precisa pelo menos atingir um nível intermediário de vocabulário, gramática, de compreensão, entre outras tantas coisas. E isso leva tempo, essa que é a verdade. E é esse precioso tempo que você simplesmente está jogando fora, indo de um vídeo para outro, procurando por fórmulas mágicas, comprando um livro, comprando outro, buscando por um professor, buscando por outro. E toda essa mistura, além do tempo que você está perdendo, gera uma confusão e frustração. E aí você vai achar que o problema é com você, que é muito difícil aprender o português, que você não consegue. E isso faz você simplesmente desistir. E o erro número 2 é seguir livros de gramática isoladamente. Por exemplo, no livro de gramática tem o vós, e aí você fica gastando o seu tempo estudando este tempo verbal, o vós, sendo que na verdade nós não utilizamos isto no Brasil. E depois, para você parar de usar o vós, você já está viciado, né, querendo usar isso, vai ser mais complicado. A mesma coisa com o uso do nós. Você estuda o nós nos livros de gramática, mas quando chega aqui no Brasil, nós usamos a gente. Sim, usamos a gente no lugar do nós. Então, é mais uma coisa que você gastou o seu tempo, você ficou viciado em usar e chega aqui as pessoas falam a gente. E a conjugação é outra. Ou também você aprende a conjugação do tu. E aí você aprende, vem aqui para uma região do Brasil que não se fala tu, que a maioria das regiões se fala você. Pronto, tempo gasto, desperdiçado, vício, né? Porque você se viciou em querer usar o tu e chega aqui, não estão usando o tu. Então, você vai poder até aprender a gramática do português,
Mas quando começar a falar com brasileiros, adivinha o que vai acontecer? Você não vai entender, ou eles não vão entender você. Já aconteceu isso com você? A verdade é que você está jogando fora muitas horas de esforço com o seu estudo com algo que você não vai utilizar. Você vai perceber que nós não nos comunicamos da forma que estão nesses livros. Erro número 3. Aprender com músicas, com filmes, com livros de literatura, acreditando que desta forma você vai se comunicar de maneira mais natural, mais parecida com um nativo. Só que o que pode acontecer é que você pode aprender totalmente errado, porque tem muitas palavras em músicas, em filmes, em livros que são usadas somente naquele contexto. Às vezes também, no caso de música, por exemplo, é um caso de licença poética. Como assim? É uma construção que não é usada por nós, não é nem permitida pela gramática da língua portuguesa. Por exemplo, tem uma música da Marisa Monte que diz assim: beija eu, beija eu, beija eu, me beija. Só que assim, beija eu. Seria me beija ou beije-me, né? Então, me beija ou beije-me seria a forma correta. Só que na música, por licença poética, ela diz beija eu, beija eu. Mas isso é totalmente errado na gramática da nossa língua. Perceberam o que eu estou falando? Na música, nos filmes, eles trazem muitas gírias, muitas expressões que podem ser regionais também. Um vocabulário que às vezes não é adequado para uma conversação. Por exemplo, esses dias um seguidor me perguntou o que era caçar barulho. O que é caçar barulho? Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Caçar barulho, né? Porque eu vi isso numa música, não sei o quê. Eu falei, caçar barulho? Não tenho ideia do que é isso, né? Mas fui pesquisar, né? Fui procurar o significado e vi que é uma expressão regional do Nordeste, da região Nordeste do Brasil. Eu estou na região Sul e que significa confusão, né? Procurar por confusão. Aí eu, aprendi também, porque eu nunca ouvi isso. Mas a pessoa viu numa música, sei lá, e aí queria saber, né? Porque quer usar aquilo. Mas assim, eu nunca ouvi, nunca ninguém que eu conheço falou isso. Ou seja, né? Então às vezes você vai aprender através de uma música ou de um filme que viu aquela expressão, mas naquele contexto, né? Naquela região é usado. Mas em outras não. Aí você vem morar, por exemplo, em São Paulo, em uma outra região do Brasil, e aquilo ninguém nunca ouviu nem falar. Não sabe o que você está falando. Então tem que tomar muito cuidado, que em alguns casos você pode até ofender alguém, imagine. E o que eu quero dizer com tudo isso é que você precisa saber onde que você está errando. Por isso, nesta primeira aula, eu te mostrei 3 erros mais comuns de quem está aprendendo português. Só que, para aprender de verdade e chegar na fluência da língua portuguesa, você ainda pode errar em vários outros aspectos do idioma. Bom, eu já estou me estendendo até mais do que eu deveria e pensando na próxima aula, eu poderia trazer algumas dicas ou várias dicas para corrigir estes erros, mas eu vou fazer algo melhor. Eu vou te dar uma coisa muito mais poderosa na próxima aula. Ao invés de te dar uma dica para corrigir, eu vou te mostrar quais são os 4 pilares que você precisa desenvolver no seu aprendizado do português para conseguir de fato eliminar esses erros e desbloquear o caminho para a fluência. E agora eu vou pedir para você comentar esta aula. Deixe um comentário sobre o que você achou dessa primeira aula aqui abaixo
que eu vou ler tudo, pode ter certeza. E também eu vou te fazer um convite para que você me siga nas redes sociais. Entre no meu canal do YouTube, se você ainda não conhece, e também no meu Instagram e Facebook. Eu vejo você na próxima aula. Tchau, tchau!